E o nosso quadro Saúde, Prosa e Café de hoje faz um TBT e relembra a entrevista da médica psiquiatra, palestrante e autora de mais de 2 milhões de livros vendidos. Ana Beatriz participou do 2º Congresso Brasileiro de Medicina, realizado no mês de outubro em Montes Claros. Antes da palestra, Ana falou sobre diversos temas com a imprensa. Fala pra gente, deste evento aqui, o tema que vai ser abordado para todo este público. Ô, querido, eu estou muito feliz porque eu adoro falar para estudantes, que eu acho que a gente vive um momento que a gente tem que inspirar as pessoas e eu acho que tem muito pouca gente inspirando gente. Isso vai ser bem bacana. A gente vai falar principalmente sobre o estado da saúde mental atual e a gente também vai fazer uma previsão aí da situação atual, a dependência tecnológica, que está surgindo e provavelmente a gente vai ter um grande desafio nos próximos anos. Ana, qual o cenário pós-pandemia para a saúde mental? Olha, eu queria dizer que é bem pior, mas não é tão pior. Já era muito ruim antes da pandemia. Para você ter uma ideia, a gente já tinha recorde de transtorno de ansiedade, a gente já tinha ali mais ou menos 17 milhões de pessoas, a gente já tinha mais ou menos 11 milhões de pessoas com depressão antes da pandemia, e o que a gente viu que depois da pandemia, a gente teve durante a pandemia um acréscimo de 25%, mas que agora volta a decair. Já era uma pandemia, a gente já tinha uma pandemia de saúde mental, que foi agravado, claro, momentaneamente. Na sua opinião, por que a depressão tem crescido tanto? Eu acho que a depressão tem crescido porque, de alguma maneira, a gente está vivendo muito mal e nem sabe porque está vivendo mal. Então, eu digo que toda depressão antecede um período muito grande de estresse, de insatisfação, que acaba culminando numa exaustão. A grande maioria das depressões é por exaustão. E a gente vive uma vida que é sem sentido e sem propósito. Se você para perguntar a uma pessoa e fala assim, por que você faz isso que você está fazendo? A maioria das pessoas vai te responder, porque está todo mundo fazendo. E é por isso que está todo mundo deprimindo. Existem pessoas que têm uma genética, vão deprimir mais? Sim, mas na grande maioria as pessoas estão sem sentido e propósito de vida. E isso leva qualquer um ao buraco. Foi feita uma pesquisa inglesa que eu gosto muito, que ele associava, quanto mais você melhora o seu ganho material, mais você melhorava a sua qualidade de vida. Isso até um certo ponto. Quando você supria necessidades de saúde, necessidades alimentares e de mínimo de cultura. Quando ultrapassava muito o teu ganho financeiro, o que aumentava não era a sensação de felicidade, era a sensação, e mais do que sensação, eram vícios. Vício de droga, comida, pornografia e tudo mais. O excesso de telas, o excesso de informações, muitas inclusive desnecessárias, isso é uma das causas da ansiedade também? Não tenho dúvida. Um dos slides aí da palestra é justamente isso. Foi feita uma pesquisa que 50% das pessoas, 50% do nível de ansiedade e depressão aumentou depois das redes sociais. Por quê? Porque a rede social trouxe uma coisa que é comparação. Ninguém está no objetivo de se descobrir, saber o seu melhor e se aplicar no seu melhor. Está todo mundo querendo pegar um padrão pronto e perseguir um padrão que a gente nunca vai atingir. Por exemplo, eu nunca serei Gisele Bündchen. Acho que ela seguiu o talento dela. Não tem altura, não tem o cabelo da Gisele Bündchen. Então, a gente tem que investir naquilo que a gente nasceu para ser. Uma grande psiquiatra. Pois é, acho que sim, acho que sim. Acho que eu estou cumprindo minha missão. Ana, você vai palestrar com o público aí que a maioria é profissional da saúde ou futuro profissional da saúde. Qual que é a importância desse pessoal também cuidar da saúde mental? Porque a gente sabe que a maioria dos profissionais da saúde não cuida, né? Está falando uma coisa sensacional. Durante a pandemia, o índice de burnout maior foram entre os profissionais de saúde. Muitos morreram, o índice de burnout foi altíssimo e a gente acaba não divulgando isso. Então, assim, os profissionais de saúde sofrem uma sobrecarga, não sabem pedir ajuda, muitas vezes o próprio sistema não sabe detectar essa ajuda, são horários muito difíceis, geralmente trabalham em sistema de plantão, alguma coisa vai ter que ser revisto. Agora, ainda assim, eu costumo dizer que a medicina é maior do que a sua infraestrutura. A gente deve sempre querer isentar a medicina dos maus administradores, de tudo, porque a medicina é sagrada, o resto a gente resolve. A depressão na mulher, você julga que para a mulher é mais pesado pós a menopausa? Eu diria que a depressão como um todo, ela sempre foi maior, numa proporção de 3 para 1,
mais para as mulheres. E aí você vai ver assim, é uma questão genética, talvez seja uma questão hormonal. A mulher tem muito mais instabilidade hormonal durante a vida do que o homem. O homem tem duas instabilidades, uma na adolescência e uma depois da andropausa, que não dá muita alteração de humor. Nós, mulheres, temos alterações hormonais todo mês. E isso é uma coisa que a Rita Lee dizia, que ela tinha TPM, totalmente perturbada e maluca por uma semana. Então, assim, existe esse diferencial? Existe. Existe a depressão pós-menopausa? Existe. Por quê? Pela baixa do estrogênio. O que o estrogênio influencia? Influencia porque ele diminui a absorção, tá, de várias substâncias que são fundamentais para não deprimir. Então a mulher, ela é mais vulnerável e ao mesmo tempo ela é mais sujeita também a estresse, sobrecarga. Porque uma mulher que trabalha, ela tem 3 jornadas de trabalho. A jornada do trabalho, a jornada da casa e a jornada de ser mulher, né? Você tem que estar bonita, maquiada, gostosa e é difícil. De que forma que a psiquiatria, o cuidado com o interior pode influenciar com o cuidado também com a saúde, com essas questões de urgência e emergência, com o coração? Tudo. Eu digo que hoje, se alguém quer ostentar alguma coisa, não precisa ser material, ostenta saúde mental. Quem não tem saúde mental vai adoecer feio, vai adoecer cardiologicamente, vai adoecer mentalmente, vai adoecer imunologicamente, né? Nunca se teve tanta doença autoimune e isso vem por conta do estresse. Porque o estresse produz cortisol, que desorganiza todo o sistema imunológico, que leva à baixa da imunidade. Então eu diria que não é um privilégio, é uma necessidade. Então aquela máxima, mente sã, corpo são, é válida? Eu digo que a gente tem que ser mente sã, corpo sã e também espírito coordenado. Essas três dimensões. Cada vez você está mais presente na internet, ficou muito conhecida através dos cortes do podcast e também do Pod People. Qual a importância de levar esse tema, saúde mental, que não era tão falado, que muitas vezes era até deixado de escanteio, as pessoas negligenciavam, não consideravam uma doença, né? A doença mental. Então, qual a importância de levar isso para a internet? Eu acho que mais importante do que falar de doença mental é falar de saúde mental. Porque se a gente tem saúde mental, a gente não adoece, tanto do corpo quanto da mente. Então, eu acho que a gente está abrindo isso, porque a gente teve a década do coração, a década do cérebro, a década... Toda vez todo mundo estuda fígado, intestino, todo mundo fala muito da desbiose. Agora, se falava muito pouco do grande comando, que é a mente. Se você não tiver uma mente legal, querida, você ferra todo o seu organismo. Então, eu estou muito feliz. Eu fico pensando que a internet tem o seu lado ruim, mas tem o seu lado que tem muito conteúdo vazio, tem. Mas se a gente começar a se propor a fazer conteúdo que vale a pena, a gente pode fazer uma revolução que não sei se é silenciosa, pode ser até barulhenta. A senhora sempre fala sobre comportamento humano, mas a gente sabe que muitas pessoas, mesmo estando com a saúde em dia, acabam se frustrando com seus próprios sonhos. O que fazer para não se frustrar com os próprios sonhos? Primeiro que eu acho que não tem como não frustrar. A frustração faz com que eu fique mais forte. Eu fui frustrada muitas vezes na vida e agradeço as frustrações, porque eu me superei nas frustrações. Eu não acredito numa pessoa que só teve sucesso. Com relação aos transtornos de personalidade, você acredita que são imutáveis? O ser humano nasce com ele, permanece com ele até o fim? Olha, o nome diz transtorno de personalidade. Então, antes de ser uma doença, é uma maneira de ser. Então, os transtornos de personalidade são mais desafiadores. Alguns, por exemplo, transtorno de personalidade antissocial é muito difícil de mudar, muito difícil. Narcisista depende do grau, porque se for um grau mais elevado, e tudo dentro da saúde mental você tem grau leve, moderado e grave, é muito difícil. Eu adoraria dizer, eu quero crer que vai chegar um dia que a gente vai ter um chip, que a gente vai poder modular isso. Por enquanto, não.